Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Calculista de Aço e nós estamos aqui na nossa segunda aula aqui do nosso curso básico, do curso essencial de resistência dos materiais voltado aí para a área de estruturas metálicas. Então, se você não viu a aula anterior, sugiro que você procure aí na playlist a primeira aula. Nós falamos a respeito de diagrama tensão, deformação, ensaio de tração, elasticidade e rigidez. Tá? Essa aula vai ser um pouco mais curta, porque ela pretende só complementar o conceito aqui que nós já iniciamos na aula passada. Bom, na aula passada você viu que nós temos aí o material aço é uma liga de ferro-carbono. Basicamente existem diversos tipos de materiais, diversos tipos de aços, mas para os aços estruturais são ligas que geralmente vão girar em torno de uma proporção de 0,20 a 0,60% de carbono, e nós falamos das propriedades mecânicas básicas, né? Modo de elasticidade, limite de escoamento, limite de ruptura, modo de elasticidade transversal, coeficiente de Poisson, que são as propriedades mecânicas básicas que nós precisamos para calcular as estruturas. Falamos também sobre o diagrama tensão-deformação, ensaio de tração e qual é o comportamento das barras dentro do regime elástico, tá? Agora, na segunda parte, nós vamos falar o quê? Nós vamos falar um pouco sobre como é o comportamento da barra no regime de plastificação, ou seja, no regime de escoamento. Antes de começar, é importante que você saiba o seguinte: as estruturas, que nós chamamos de estruturas para edificações, ou mesmo as estruturas para equipamento de elevação de carga, quando nós estamos fazendo função estrutural, todas as peças elas nós devemos calcular para que elas permaneçam dentro do regime elástico, tá bom? Não faz muito sentido, exceto em algumas aplicações extremamente específicas, mas vamos falar do feijão com arroz, o dia a dia, né? O cálculo de um galpão, de um mezanino, de uma plataforma, de um pipe rack. Não faz sentido que alguma peça ultrapasse o limite elástico e entre dentro do regime de plastificação, porque a gente quer que a estrutura permaneça estável dentro do regime elástico, ou seja, que ela permaneça elástica e estável. Vamos lá, o que acontece? Quando a peça ultrapassa, então sai do regime elástico, ela entra nesse regime aqui que é considerado um regime de plastificação, ou seja, a peça começa um processo de escoamento, ela já não respeita mais a lei de Hooke, ela já não está mais aquele comportamento linear que a gente falou antes, né? E esta fórmula aqui já não vai mais valer. O que vai acontecer? A peça vai atingir um certo patamar, ela vinha nesse patamar, nesse regime linear que a gente falou na aula passada, onde se eu aplico uma força, ele alonga um delta. Se eu quiser alongar mais um pouco, eu tenho que aplicar mais um pouco de força, ou seja, eu tenho que colocar um pouco mais de tensão. E a tensão ela vai gerando deformações proporcionais, isso dentro do regime elástico. Quando chega num determinado patamar que nós vamos chamar de limite de escoamento, que é o Fy dos materiais, nós temos aí então uma mudança brusca, né? Que é o patamar de escoamento. A peça para de seguir aquela linearidade e começa a fluir plasticamente. Tá? Começa a fluir como um chiclete, vamos assim dizer, né? Ela flui em uma deformação muito mais elevada e a deformação já não é mais elástica, ela se torna uma deformação plástica, por quê? Se ela chega nesse ponto de tensão, tá? Quando eu remover a carga, lembra, né? Se eu removesse a carga dentro do regime elástico, aconteceria o quê? A peça alongaria, depois eu removi, ela volta para a posição original e tudo bem, pode ser usado de novo, pode ser aplicado carga de novo, desde que não escoe. Agora, se ele já levou a peça, se a força já levou a peça a uma deformação fora do regime de elástico, né, e entrou no regime que nós chamamos de regime elastoplástico, né? Elastoplástico. Por que elastoplástico? Porque alguma elasticidade ainda tem. Por quê? Se eu remover a carga aqui, ele volta um pouco, mas não volta tudo, tá? Ele guarda, ele armazena então uma deformação residual. Essa deformação residual é o sinal de que a peça já atingiu os estados limites últimos, ou seja, já atingiu o limite de segurança dela. Então essa deformação permanente, ela já, para nós, calculistas de estrutura, já inutiliza a peça. Para outros tipos de projeto, como por exemplo, projetos
de produtos, onde, por exemplo, você vai fazer uma bacia, você vai fazer uma tigela metálica. Na verdade, aí é outro departamento, né? Nós temos aí a deformação plástica sendo desejada e controlada para produzir esses produtos. Mas no caso de estruturas, não. Nós queremos que as barras permaneçam dentro do regime elástico. Então, daqui para frente, a barra, para nós, já está inutilizada. Mas o que acontece aqui? Acontece que a tensão ela permanece aproximadamente constante, isso aí vai depender muito do aço. Este patamar já não é tão constante aí para todos os aços. Tem aço que tem um patamar de escoamento menor, tem aço que tem um patamar de escoamento maior. O fato é que a partir desse ponto a peça já parou, né, de funcionar como mola. Ela começa a funcionar como uma mola que deforma plasticamente, então um pouco da deformação final já vai existir, e aí a peça já perdeu a rigidez também, né? Ela já não apresenta a mesma rigidez que apresentava ali dentro do regime elástico. Uma coisa importante que você tem que notar é o seguinte: os softwares em geral, vamos falar dos softwares de cálculo estrutural, tá? O F-Tool, o Visual Metal não, o F-Tool, o CIP 3D, o MCalc 3D, todos esses softwares, eles não apresentam uma deformação plástica, tá? Existem softwares que podem apresentar isso, por exemplo, o Mastan faz isso, mas é para aplicações muito específicas, tá? Existem aí aplicações bem avançadas que podem ser utilizadas aí deformação plástica para fazer os cálculos, mas em geral não. Então, para o software, o gráfico que o software vai considerar é isso aqui, ó. Tá? O gráfico que o software vai considerar é isso. Aqui você tem a tensão, aqui você tem a taxa de alongamento, ele vai para sempre elástico. Tá? Então, isso significa o quê? Tome muito cuidado, você que está começando seus estudos, é importante você notar o seguinte: no mundo real, aqui ó, no FY, vamos dizer que o FY do material seria aqui, no mundo real, a deformação, ela tomaria esse rumo aqui, ó. A deformação tomaria este rumo, tá? E depois ela entraria no regime próximo da ruptura. Mas para o software, ele continua apresentando a rigidez como se não tivesse escoado. Então ele, vamos dizer assim, se você estiver lá calculando, vamos supor, se estiver calculando uma treliça, tô colocando aqui um exemplo bem conhecido, tá? Tô calculando uma treliça, tá? Uma treliça assim, ok? E tem lá as forças aplicadas na treliça, que a gente vai ver talvez mais adiante, tá? E aqui apareceram, por exemplo, as trações. Apareceu uma tração aqui nessa diagonal, por exemplo, tá? Tem uma tração nessa diagonal. Bom, quando eu estou aplicando a tração e essa tração na diagonal dividido pela área produz uma tensão aqui dentro do regime elástico, ok, ela vai alongar de tamanho e esse alongamento vai produzir, então, vai ajudar a produzir uma pequena flecha. Beleza, ok, tudo dentro do regime elástico, estamos dentro da segurança ainda. Na hora que eu aplico um pouco mais de força, né, aumento essas forças que estão aqui em cima, ela aumenta a deformação. Então, se eu aumentei a força para 2 vezes a força, então aqui a tensão 1, aqui 2 vezes a tensão 1, a deformação inicial era delta, a deformação inicial agora vai ser 2 delta. A deformação final, né, vai ser 2 delta, porque eu estou aplicando 2 vezes a força 2, tá? A força 1. Beleza, isso vale enquanto tiver, no mundo real, isso vale enquanto tiver dentro do regime elástico. Quando eu aplico uma força, por exemplo, vamos supor que eu aplique uma força que leve, né, a tensão para este patamar de escoamento. O que vai acontecer com a peça? Bruscamente, esta peça ela vai alongar muito mais. Ela vai perder a rigidez dela, vai perder a resistência. Então ela vai alongar drasticamente, desproporcionalmente à força. Isso o software não vai te mostrar. Para o software, tá? Eu vou colocar aqui em vermelho, essa aqui seria a deformação real que aconteceria, tá? E o software vai continuar te mostrando algo como se fosse uma proporção. Ele vai continuar nesse gráfico aqui, ó, tá? Então essa tensão, vamos supor que seria, ele vai te mostrar uma tensão 3 e vai te mostrar um epsilon 3. Só que na prática, tá? Ele vai te mostrar isso aqui, tá? E vai ficar 3 delta, por exemplo. E só que na prática, no mundo real, ela teria já ido à ruína, né? Nós dizemos que nós ultrapassamos os limites de segurança.
O software ele não vai te mostrar essa deformação. Estou falando dos softwares básicos, tá? F-Tool, o CIP 3D, o MCalc 3D, o SAP, o Strap, todos eles vão apresentar as deformações como se tivesse ainda dentro do regime elástico, ok? Só que, o que ele vai fazer? Ele vai avisar você, né? Se você colocou os parâmetros corretamente, ele vai avisar, ele vai falar, colega, falhei, ó, pintou de vermelho e falou, colega, estou com um problema, estou com o limite de escoamento extrapolado. O que isso significa? Significa que você tem que corrigir isso. Só que ele está mostrando as deformações como se o limite de escoamento não estivesse sendo extrapolado. Ele está mostrando as deformações aqui como se o limite de escoamento continuasse, né? Como se a rigidez da peça se mantivesse, quando na verdade a deformação dela está aqui, ó. Essa é o delta que ele deu aqui, ó. Ele está aqui, mas na verdade lá no software ele continua te mostrando como se fosse assim. Por que ele faz isso? Porque realmente não faz sentido, não há necessidade de você avaliar a estrutura em deformação plástica na 99,99% dos casos. E então ele se limita então, a manter um módulo de elasticidade constante, entender que a rigidez permanece constante e te mostrar a deformação como se ela tivesse acontecendo dentro do regime elástico. Só que ele avisa, fala para você, ó, estou com um problema. Qual que é o problema disso? Se você não tiver consciência disso, você imagina que a deformação está aqui e o restante das barras, ela estaria, né, no software, ela está com os esforços todos contaminados por essa deformação falsa que está acontecendo aqui. Então, a partir do momento que uma peça falhou, ele continua mostrando a deformação elástica e os esforços nas outras barras, todos vão considerar essa deformação elástica e vão mostrar versões falsas dos esforços que estão acontecendo ali. Então, a partir desse momento, enquanto você não corrigir esse problema, o seu cálculo está contaminado. Então, a estrutura ela só vai ser aprovada a partir do momento que todas as barras, que você garantir que todas as barras estão dentro do regime elástico, aí sim você consegue garantir a segurança da estrutura. Enquanto uma barra estiver falhando, todas as outras barras estão contaminadas com essa falha e os esforços nela são mentirosos e a deformação nela são mentirosas e tudo nela vai estar errado a partir desse ponto. Então você já começa a entender um pouco das limitações do software a partir de agora. O software vai te mostrar deformação elástica, quando na verdade a deformação, a partir desse ponto de astonoplástica, ele vai lá e avisa você dizendo, falhei, tive problema, o F-Tool nem isso faz, né? E você tem que fazer essa verificação fora, né? Ou manualmente ou a partir de um outro software. Mas fato é que, se ela falhou, na prática ela vai ter ido à ruína, os esforços vão se redistribuir todos e aí você vai ter um problemão ali, tá bom? Então, já fique consciente a respeito disso. O software te mostra deformação elástica, sempre. Existem programas que vão mostrar deformação plástica. O Mastan 2 é um exemplo disso. Se você ativar lá a análise plástica, ele mostra, é bem legal, é bem interessante para estudos mais aprofundados, é muito legal, mas para aplicações do dia a dia, esquece, a gente trabalha com deformações elásticas mesmo, tá? E ele te avisa e pronto. Bom, é isso que acontece então quando entra no regime plástico. Um parênteses, mesmo softwares que mostram deformação plástica, eles ainda vão mostrar essa deformação plástica assim, ó, como se o patamar de escoamento fosse eterno, tá? Então ele vai te mostrar a deformação plástica e não vai te mostrar a ruptura, né? Porque o terceiro estágio seria da deformação elastoplástica, seria o estágio de ruptura, onde a peça já atingiu, vamos dizer, o limite do escoamento vai ali daquele patamar horizontal e ele passa a retomar um pouco de rigidez, é interessante isso, tá? Ele retoma um pouco da rigidez, só que quando ele retoma é o sinal que ele já está indo para a ruptura. Este é o limite FU, tá? Este é o limite de tensão de ruptura. A partir daqui, geralmente a peça rompe, faz um barulhão. Quem já teve a oportunidade de estar num laboratório aí de ensaio de tração sabe do que eu estou falando. É um barulhão terrível. Antes disso, ela apresenta vários estalos bem nítidos de que vai acontecer uma tragédia, tá? Então ele começa a estalar, os estalos começam a aparecer e começa o barulho cada vez mais intenso até que ele rompe, parece literalmente um tiro de uma escopeta ali, o negócio é bem
bem feio mesmo, tá? E aí ele rompe e a peça então perdeu completamente aí a utilização. Acabou, rompeu, já era. Aí você pode fazer estudos aí da metalografia do rompimento e é bem interessante, mas não interessa para nós agora. Interessa para nós o seguinte: regime elástico é o que nós vamos utilizar. Para estruturas, todas as peças têm que estar dentro do regime elástico. Você pode se perguntar: ah, Felipe, mas eu vejo na norma, eu estive lendo na norma e estive vendo que lá existem algumas verificações que a gente faz contra a ruptura, como por exemplo as ligações parafusadas, que a gente vai fazer uma verificação assim, né? Ou por exemplo, a barra tracionada mesmo, isso aqui não vem ao caso agora, mas ele fala assim, né? Na região bruta, né? Tem uma barra aqui e tem um furo. Nessa região, ele faz a verificação. A força resistente é igual a área vezes o FY, ou seja, limite de escoamento dividido por 1,1. E a região plástica, tá? Perdão, a região líquida aqui, tá? Ele vai falar assim para nós: a força resistente é igual a área líquida vezes o CT vezes o FU dividido por 1,35. Então quer dizer que esta região aqui ele não permite escoamento, mas esta região furada ele permite ruptura, mas não escoamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja que os fatores de segurança são diferentes. Os fatores de segurança são diferentes justamente para compensar essas duas verificações. Esta verificação se faz contra a ruptura, mas se divide por 1,35. E esta verificação se faz contra o escoamento, mas se divide por 1,1. Isso se dá, não convém entrar em detalhes aqui, porque a distância entre o patamar de escoamento e o patamar de ruptura é menor do que esse fator de segurança. Então, se você verifica contra a ruptura, mas divide por 1,35, automaticamente na tensão prática você vai estar algo em torno de 0,80 do FY, tá? E a região elástica, a região bruta, perdão, que está sendo verificada contra o limite de escoamento, quando você divide por 1,1, vai estar mais ou menos aqui em torno de 0,70 FY. Então, na verdade, o que a norma está fazendo é apenas limitar as tensões usando o FU e usando o FY, limitar as tensões atuantes em 0,60, 0,70, isso aqui varia de acordo com o limite de escoamento, isso aqui varia de acordo com as majorações de carga e também com os fatores de segurança, mas é tudo dentro do regime elástico, tá? Tudo uma parcela do regime elástico. Nada aqui vai romper ou nada aqui vai escoar, mas não vai romper. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Isso é só se por acaso você já viu esse texto e falou: não, então quer dizer que a região que tem furo pode escoar, mas não pode romper. Não tem nada a ver, tá tudo dentro do regime elástico, tudo dentro do controle, tá bom? Acho que é isso, tá? Aqui não vale a pena a gente se aprofundar muito nisso. Na próxima aula a gente vai falar aí um pouco sobre os perfis estruturais e os tipos de aços estruturais que a gente vai utilizar, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, essa é a aula continuação da primeira, então eu sugiro que você se inscreva no meu canal, dá uma olhada na descrição, tem aí os links do meu curso, tem aí os links do meu treinamento, tem outros treinamentos aí também que eu divulgo, e você me ajuda bastante aí divulgando esse vídeo, se inscrevendo no meu canal e também compartilhando aí, dando like, tá bom? Grande abraço, espero você então na próxima aula.